Gente, boa tarde. Vou me apresentar novamente. Meu nome é Francion, tá? Sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Tributário e tecnólogo em Segurança e Ordem Pública. Vou tratar com vocês agora à tarde acerca do Código de Defesa do Consumidor, nosso Código Consumerista, como ele é tratado. A princípio, já cumprimentando os nossos amigos na internet, nós vamos nos ater a resoluções de exercícios, ok? Resoluções de exercícios, principalmente aqueles exercícios que caem com frequência, que aparecem frequentemente nos concursos públicos. Vamos resolvê-los aqui. Eu vou fazer uma introdução e depois, conforme a gente for respondendo cada uma das questões, eu vou tirando as eventuais dúvidas que surgirem e a gente vai comentando. Beleza? Bem, para começar, vou fazer uma breve introdução acerca do direito do consumidor. Existem palavrinhas mágicas que geralmente caem em questões de concurso e eu preciso que vocês tenham em mente acerca da defesa do consumidor, do direito do consumidor, ok? Primeiro, o direito do consumidor, ele é uma matéria multidisciplinar, ou seja, ele vai se relacionar com outros ramos do direito. Direito constitucional, às vezes, em determinadas situações, direito civil, tá? Ele se relaciona, direito público, normas de direito privado, ele pode se relacionar com essas normas, por isso que ele tem um caráter multidisciplinar. E ele vem regulamentar e disciplinar a relação de consumo. Aqui eu preciso da atenção de vocês. Por que disciplinar relação de consumo? Gente, presta atenção. Numa relação de consumo, nós vamos ter três elementos que são indispensáveis. A figura do consumidor, a figura do fornecedor e o objeto, no caso, produto ou prestação de serviço. Ok? São esses três. Ou produto ou prestação de serviço, repito. Na relação de consumo, só existe relação de consumo se existir esses três elementos. Dois elementos subjetivos, ou seja, dois sujeitos. Quais são? Consumidor e fornecedor. Ok? E um elemento objetivo, que é o próprio produto ou a prestação de serviço. Tranquilo? Existiu relação de consumo. Se configurou a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo, gente? Uma pergunta. O Código de Defesa do Consumidor, ele é a nível nacional, cada território, cada estado? Excelente pergunta. Cabe, e é até uma das questões que nós vamos resolver acerca disso, cabe à União, ditar regras de caráter geral. E as regras específicas vão ficar a critério dos estados e do Distrito Federal. Ok? A nível nacional, quem vai ditar as regras de direito do consumidor? União. A nível estadual e distrital, cada um dos seus entes, seus respectivos entes. Ok? Beleza. Vamos lá. Eu preciso que vocês também tenham em mente que o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, propriamente dito, ele é uma norma principiológica. E isso daí, quem já está estudando já deve ter se deparado com essa nomenclatura. Principiológica. Professor, o que é isso? É algo bem simples, gente. O nome é grandão, mas é algo bem simples. Principiológica por quê? Porque ele vai trazer princípios e direitos inerentes ao consumidor, vai fazer a equação, vamos dizer assim, equalizar a relação de consumo. Porque na relação de consumo, subentende-se que o consumidor é o quê? O elo mais fraco, a parte mais fraca. Tutelando direitos, havendo a previsão legal de direitos e de princípios, equaliza-se a relação de consumo. Mas o consumidor no mesmo nível do fornecedor. Ok? Vamos ler as questões, vamos resolver. E conforme a gente for resolvendo, eu vou dar o conceito de consumidor, de fornecedor, produtos e serviços. Tá? E aí a gente continua debatendo relação de consumo. Eu trouxe uma questão lá do Ministério Público de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: não é correto afirmar. Então o que a gente vai ter ali? Vai ter um intruso, Tem normas, as alternativas são maioria
todas vão estar certas, com exceção de uma, intruso. Vamos lá. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Gente, correto, tá? Ipsilíderes ao que diz o artigo 2º. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. O consumidor pode ser, sim, uma pessoa jurídica, beleza? O consumidor pode ser uma pessoa jurídica. Vamos supor determinada empresa de supermercado que adquire, né, cadeiras para o seu escritório. As regras do CDC vão se aplicar a essa relação de consumo? Sim, ela está adquirindo cadeiras para o seu escritório. Ela não está adquirindo uma cadeira para revender. A partir do momento em que ela não utiliza essa cadeira, esse produto, na cadeia de consumo, de produção, tranquilo, destinatário final, consumidor. Então, a regrinha de ouro tem que adquirir o produto como destinatário final. Ele não vai poder colocá-lo na cadeia de produção. Ok? Escrevam isso no caderno. Vamos lá. Produto. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel. Material ou imaterial. Móvel, tranquilo. Imóvel também. Vamos lá. Material. Aquilo que é palpável. Tangente. Você pode pegar. Tangível. Você pode pegar. Imaterial. Um exemplo. Software de computador. Ok? Tranquilo? Artigo 3º, parágrafo 1º. E no artigo 3º, parágrafo 2º, ele vai trazer exatamente o conceito de quê, gente? Serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Aí a gente vai ter a excludentezinha. Salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Gente, a gente tem que tomar cuidado com a figura, principalmente com a figura da diarista. Existem pessoas, né, que prestam serviço de diarista, tranquilo, né, e tem clientes fixos. A partir do momento que se cria uma habitualidade, ela deixa de ser uma prestadora de serviço, passa a ter uma relação de subordinação com a patroa, porque ela está sempre ali, e aí não é relação de consumo. Não vão se aplicar as normas do CDC. Vão se aplicar o quê? Normas do direito do trabalho. Tranquilo. Qual a palavrinha mágica? Habitualidade. Subordinação. Ok? É diferente de um profissional que presta serviço e está ali, você contrata, ele foi lá, uma diarista limpou a sua casa e foi embora. Ela prestou um serviço para você? Ela presta com eventualidade? Não, estava precisando, eu contratei. Aplica-se as normas do CDC? Ela é pessoa física. Aplica-se? Aplica-se. Beleza? Aplica-se. Ela te prestou um serviço profissional. Tem sim uma relação. Tranquilo? Vamos lá. Bonitinho esse conceito da letra D. Equipara-se, costumo dizer, bonitinho, mas ordinário. É o que mais pega em concurso público. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis. O que você vai fazer no seu exercício com indetermináveis? Grifá-lo. Que haja intervindo nas relações de consumo. Gente, prestem atenção. Uma empresa aérea, empresa de avião, está transportando passageiros Brasília a Congonhas, São Paulo. Por uma fatalidade, o avião caiu. Caiu em cima de 3 casas e destruiu as 3 casas. Por sorte, não tinha ninguém nas casas, né? E por sorte, ninguém faleceu. Vamos deixar o exemplo bem tranquilo, né? Sem morte, né? Não é direito penal, né? Nada contra os professores de direito penal, mas vamos deixar sem morte. Milagrosamente, todo mundo sobreviveu. Vou te perguntar, para os passageiros do avião, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor? Sim. Aplicam-se, tranquilo. Para as pessoas que residiam naquelas casas, cujo avião caiu em cima delas lá.
Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor? Cuidado, gente. Sim, aplicam-se, tá? Aplicam-se. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que hajam intervindo nas relações de consumo. Lá no artigo 18 vai dizer justamente isso. Se da relação de consumo que existia entre quem? Os passageiros e a empresa aérea, né, resultou em dano a terceiros, as normas do CDC também serão aplicadas a esse terceiro. E se aplicam sim. Tranquilo? As normas do CDC se aplicam às pessoas daquelas casas. Vamos lá, de novo, mais um exemplo. Esse é um pouquinho mais complicado. O exemplo do metrô lá no São Paulo. Metrô que descarrilhou e bateu nos carros. Não, aquele que caiu, afundou e fez um buraco lá, e caiu nas casas. Beleza, bondinho. Bom, Não, é bom? bondinho. Já faz muito tempo, tem um tempo já. Eles estavam construindo numa chuva e afundou. Tá tranquilo, vamos usar o metrô como exemplo. Gente, a prestação de serviço do metrô é uma prestação de serviço o quê? Público. A gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Tá? Adiantou o meu exemplo, mas não tem problema, eu já respondo agora. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar se para a prestação, isso é uma dica, se para a prestação do serviço público eu pago um preço público. Eu tenho uma contraprestação pecuniária direta. Você paga passagem para andar de metrô? Paga. Existe uma relação de consumo? Existe. Ele estava funcionando decorrente de uma relação de consumo, transportando as pessoas. A partir do momento que ele descarrilha, ou sai, bate em veículos, vem entrar em casas, invadir as casas, aplica-se as normas do CDC para aquelas pessoas que não estavam dentro, mas que se equipararam a consumidores. Tranquilo? Eu ia dar um exemplo do ônibus, esse daí já ficou, beleza, eu já matei dois. Serviços públicos, a gente tem que tomar cuidado, porque serviços públicos genéricos não se aplica às normas do Código de Defesa do Consumidor. Professor, como assim, serviços públicos genéricos? Educação é um dever do Estado, direito de todos. Foi na escola do teu filho, escola pública. Escola pública. Foi na escola pública do teu filho, a professora não está ensinando direito. Tu vai poder avocar a aplicação das regras do direito do consumidor? Não. Já no transporte coletivo, tu vai poder? Vai. Ok. Tranquilo, gente? Tem um preço público que você paga em contrapartida da prestação de serviço? Tem. Então, independe de quem vai estar no polo sério. Empresa pública sem empresa privada. Tranquilo? Vamos lá. Os servidores públicos, em face do princípio da prevalência do interesse público sobre o particular, não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, sendo a prestação dos mesmos regulada por normas específicas de direito administrativo. Eu acabei de explicar. Está errado. Por quê? Prestadores de serviços públicos estão, sim, arrolados no rol de fornecedores. Ok? Se eles são fornecedores, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor. Dúvidas, gente? Dúvidas? Tem certeza? Então tá, vamos lá. Questão 2.